Olá, estudantes do 7º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre teatro do oprimido. Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso querido intérprete Val aqui com a gente. Oi, Val! Vamos juntos? Vamos lá! Então, os objetivos da nossa aula hoje. Conhecer técnicas de teatro do oprimido, suas características e práticas. Então a gente vai falar do teatro do oprimido, né? Que é um teatro que pretende o quê? Tirar, né, esse oprimido desse lugar, fazer com que o público pense sobre as situações que o oprimem no cotidiano. Então vamos falar um pouquinho do teatro do oprimido. Então, dentro do teatro do oprimido nós temos o quê? Teatro, jornal e teatro-imagem. Vocês têm ideia do que é, como funciona esse teatro jornal e teatro imagem? Será que espalha em todo o cenário um monte de jornal? Será que é isso? Né? Tem fotos, né? As imagens espalhadas? Então são técnicas utilizadas no teatro jornal. Nós vamos falar um pouquinho delas nessa aula hoje. Então, teatro do oprimido, né? O teatro pode nos ajudar a perceber questões sociais e desenvolver noções de ética e de cidadania, né? Com certeza, o teatro sempre vai ter esse enfrentamento, né? Um local onde nós podemos pensar, analisar, nos perceber, perceber os outros, né? Perceber a sociedade. Então, vai trazer também relações, né? Questionamentos sociais, políticos, éticos, né? De ética. Então, assistir a uma peça de teatro ou se envolver no fazer teatral pode provocar reflexões sobre a vida e arte, né? Sem dúvida, independente do gênero teatral, né? Sendo uma comédia, uma tragédia, a gente vai estar ali, né? Percebendo muitas coisas, refletindo sobre coisas da nossa sociedade, do nosso cotidiano, né? Questões políticas, éticas, enfim, a gente vai estar pensando e refletindo. As peças de teatro, né, do oprimido têm como temática problemas sociais e buscam ao longo da apresentação que o público crie soluções para os problemas levantados, né? Então não vai trazer a solução, é assim que se resolve tal problema. Não, propõe que o público pense, né? O coletivo pense junto quais soluções, possíveis soluções para se resolver aquele problema apresentado ali na apresentação, né? Um problema social, político, enfim, que o grupo coletivo resolva, pense em soluções para, né, resolver esse problema. Então, nesse teatro, existe sempre personagens que são oprimidos, ou seja, que são as vítimas de uma ação ou circunstância, e existem os personagens que oprimem, né? Então, para existir um oprimido, precisa haver um opressor, né? Então, no teatro do oprimido vai ter essa figura, né, que oprime, que agride, e vai também ter o oprimido, para que o público, né, veja a ação, perceba o que está acontecendo e pense como resolver esse problema, né, levantado ali na apresentação. Teatro do oprimido, né? A poética do teatro do oprimido está organizada em diferentes formas, né, técnicas de ações dramáticas. Então essas formas, né, de representações é que criam esse sistema do teatro do oprimido. Vamos conhecer algumas dessas formas? Estão preparados? Estão mesmo? Então vamos lá. Então, teatro jornal, né? Lembra que a professora falou ali, o que é teatro jornal? Será que é um cenário todo espalhado, né, jornal? Não, né? Então, é uma forma de ação teatral que foi desenvolvida por Boal, por Augusto Boal, né? No Teatro de Arena, em São Paulo. Essa técnica pretende que se transforme notícias de jornal ou um material, né, sem propósito dramático em cena ou ações teatrais, buscando a reflexão e ações propositivas a respeito do texto escolhido. Então, o teatro jornal vai fazer com que o público tenha acesso àquela informação, né? Tanto a representação da notícia em si, que está ali no jornal, numa revista, no material impresso, como também aquelas entrelinhas, né, talvez que não tenham sido ditas ali naquele material impresso, né? Então, fazer com que o público pense sobre aquela situação, o que está acontecendo e, de repente, tornar essa notícia mais ampla, que atinja mais pessoas através dessas representações dramáticas. Então, o Teatro de Arena, né, foi um dos mais importantes grupos teatrais brasileiros da década de 50 e 60. Iniciou-se em 1953, né, tendo promovido uma revolução e nacionalização do teatro brasileiro. Sua existência termina em 1972. Foi de grande importância, né, para o teatro brasileiro.
Augusto Boal fez parte do Teatro de Arena e eles trabalhavam muito também em problemas sociais e numa época também que a ditadura foi forte no nosso país, o Teatro de Arena também veio nesse combate, né, de gritar e falar que a gente tem força, que nós precisamos rever os conceitos, né, e as questões políticas e sociais. Então o Teatro de Arena foi muito importante para a nossa história. Possibilidades do teatro jornal, né? Então a professora citou, né, uns exemplos aqui para vocês, então vamos ver outros também, né? Então o que nós podemos fazer enquanto teatro jornal? Leitura cruzada, né? O que seria essa leitura cruzada? É buscar duas fontes de notícias, né, diferentes ali e colocá-las em prática, né? Então, um autor ali escreveu aquela notícia daquela forma, o outro com outra visão e colocar essas duas em cena, né? Em contraponto ali. Então, busca-se duas fontes da mesma notícia e faz-se a leitura de ambas ao mesmo tempo, de uma forma que surjam novos olhares, né? Então, quando as pessoas estão vendo essas leituras cruzadas, eles vão pensar e analisar, né, de uma forma diferente. De repente, uma maneira como que não tinha sido vista ainda essa notícia, que não tinha percebido algo, né? Então, vai propor isso. Leitura complementar. Então, acrescenta dados, fatos que foram omitidos da notícia para direcionar o pensamento do leitor, né? Então, de repente, algo que ficou faltando ali na notícia, que, né, vamos deixar a notícia, de repente, mais leve, né, mais tranquila, mas o que ficou faltando? E essa notícia vem também na encenação teatral do Teatro Jornal para que o público tenha consciência do que realmente está acontecendo. Possibilidade de trabalho para o teatro jornal, né? Então, como que a gente pode trabalhar? Quais são as possibilidades do teatro jornal? Então, ação paralela, né? Cria-se também cena de mímica ou de fiscalização, paralelamente à leitura da notícia. Então, está acontecendo a notícia, né? Está sendo transmitida a notícia, mas alguma coisa ali paralela está acontecendo. Uma mímica, de repente, né? Alguém fazendo ali... né? Fazendo uma expressão corporal ali que está em contraponto com essa notícia de jornal, ou fiscalizando. Ah, você está falando isso? Deixa eu ver, é isso mesmo? Né? Então tem isso para chamar a atenção, né, do que está acontecendo ali no teatro jornal. E o texto fora do contexto. Então, encenar essa notícia de uma forma que não está exatamente no contexto ali. Olha só, né? Então, como por exemplo, né? Uma pessoa lamentando a morte de um ente querido enquanto a outra conta dinheiro. Então, tem alguém ali sofrendo, né? Muito triste, alguém faleceu, né? Com aquela carga dramática e alguém ali, né? Contando, né, a grana, sem dar a menor bola, né, sem pegar essa empatia do sofrimento do outro. Então, também para trabalhar, olha, né, que ponto chegamos, né, olha a situação que estamos vivendo, né, as pessoas morrendo e de repente o dinheiro é mais importante. Então, trazer vários questionamentos. Sempre o Teatro do Oprimido vai propor isso, a reflexão, né, a reflexão, como nós podemos mudar essa situação do oprimido, como que a gente pode fazer com que ele saia desse lugar de oprimido e, né, tome o seu lugar na sociedade, tenha voz, tenha força para lutar por seus direitos. Então, a atividade agora é com vocês, hein? Ó, presta atenção. Então, vamos lá. Leitura cruzada. Escolha, né, com sua turma ou aí com a sua família, em casa, né, uma notícia e busque duas fontes da mesma notícia. A pesquisa pode ser feita no laboratório de informática, né, no notebook, pode ser também no jornal em si, né, impresso, e faça a leitura de ambos de forma que surjam novos olhares a respeito do tema abordado. Então, você vai pegar essas duas notícias e fazer a sua notícia do seu teatro jornal, anotar aí qual seria a forma com que você traria essa notícia para o público, tá bom? Então, boa atividade, até daqui a pouquinho. Eu e o Val já voltamos!
Muito bem, tenho certeza que vocês capricharam aí nessa atividade, né? Então vamos continuar. O teatro-imagem, né? Então a encenação baseia-se na linguagem não verbal, né? Através do corpo, expressão corporal, da mímica, né? Essa foi uma saída encontrada por Boal para trabalhar com indígenas no Chile, de etnias distintas, com línguas maternas diversas, que participavam de um programa de alfabetização e precisavam se comunicar entre si. Então o teatro-imagem, né? Então através do corpo, né, o corpo também fala, eu conto a história, né, eu me comunico através do corpo. Então, o teatro-imagem propõe a expressão corporal, né, você representar através do corpo. Essa técnica teatral transforma, né, questões, problemas e sentimentos em imagens concretas. Então, problemas que têm que ser solucionados ali da sociedade, né? Então, questões levantadas vão ser transformadas através do corpo, né? Trazendo através da imagem corporal. A partir da leitura da linguagem corporal, busca-se o quê? A compreensão dos fatos representados na imagem, que é real enquanto imagem. A imagem é uma realidade existente, sendo, ao mesmo tempo, a representação de uma realidade vivenciada. Então, através dessa imagem, né, eu vou propor o quê? O reconhecimento do que está acontecendo, né, naquela cena, para daí trazer a reflexão, o debate e como solucionar as questões apresentadas. Então, aqui, né, Augusto Boal, fazendo aqui as suas pesquisas, né, teatrais ali no Teatro de Arena. Agora com vocês, hein? Vamos lá? Então, a partir dos conteúdos estudados, escreva o que você entendeu sobre o teatro do oprimido, tá bom? Então, pensa um pouquinho, o que é o teatro do oprimido, né? Pensa aí e daqui a pouco a gente volta. Calma, calma.
E aí, conseguiram responder essa questão? Então vamos lá, vamos retomar um pouquinho, né? Então, o que é o teatro do oprimido, né? Teatro do oprimido é um sistema de representação teatral criado por Augusto Boal, um artista brasileiro, que ele cria essa técnica para o quê? Fazer com que o oprimido saia desse papel, desse lugar, né, de oprimido e tome o seu lugar na sociedade. Então, para isso tem várias técnicas, né, para trazer essa reflexão. Então, ele usa, por exemplo, do teatro jornal, que nós vimos aqui nessa aula, né, que é a representação de diversas formas do teatro, né, da encenação teatral através do quê? Da notícia do jornal, o que foi escrito, né, no material impresso. Então ele faz diversas formas isso, com leituras cruzadas ou com a representação do que não foi escrito no teatro ali, jornal, né, na notícia do jornal. Então ele traz o que deveria estar na notícia, mas não está. Ele é uma das técnicas do teatro do oprimido. Outro é o teatro fórum, né? Teatro fórum que vai ter um sistema coringa também, que vai trazer uma discussão de um problema social e que esse coringa vai comandar, vai ser o apresentador e vão pensar soluções para resolver ali os problemas apresentados e o público pode entrar em cena, pode pegar o lugar do ator para representar, né? E ele pode também falar, não gostei dessa resolução, vamos fazer de outra forma, né? O teatro-imagem que nós vimos também nessa aula, que propõe o quê? Através da leitura da imagem, do corpo, porque o nosso corpo fala também. Então, através da leitura, né, da imagem, entender o que está sendo dito ali nessa cena, né? O que foi comunicado. Então, através da imagem corporal. Ou também o teatro do invisível, né, que faz a representação sem dizer que é teatro. E só no final vai contar que é um teatro, né? Então, assim, são diversas técnicas que são usadas nesse sistema do teatro do oprimido. Todas com o mesmo objetivo, o objetivo de levar à reflexão. No teatro do oprimido sempre vai ter a figura do opressor e do oprimido, para que o público consiga entender, né, esses lugares diferentes dentro da sociedade e consigam, essa figura do oprimido, deixar de ser oprimido, né? Leva à reflexão e à resolução desses problemas apresentados. E o público pode participar, né? O teatro do oprimido é para atores, para não atores, todo mundo pode participar ativamente da encenação teatral. Então, retomando, né, o que nós vimos nessa aula, né? Nós falamos sobre o teatro do oprimido, do Augusto Boal, né, técnica que ele criou, um sistema de representação teatral que utiliza diversas técnicas, né? Teatro jornal, teatro fórum, teatro invisível, teatro imagem, né? Então, para fazer o quê, né? As suas características, né? A gente viu essas características de teatro jornal e teatro imagem, mas sempre com o intuito do sistema no teatro do oprimido, intuito de levar à reflexão, fazer com que o oprimido deixe de ser oprimido, né? Então, juntos propondo soluções coletivas para essa resolução desses problemas apresentados. Então, o teatro do oprimido leva sempre à reflexão e com diversas técnicas diferentes. Como a gente viu hoje, teatro jornal e teatro imagem, né? Teatro jornal utilizando as notícias impressas para trazer a notícia para o público de diversas maneiras, né? Com leituras cruzadas ou com o que não foi escrito ali na notícia que ficou de fora. E o teatro imagem com, né, a imagem corporal trazendo um significado ali, representando algo que precisa ser dito também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula hoje, né? E até breve!